Olha a gente aqui de novo, não é, pessoal? Bom dia mais uma vez a vocês. Hoje, 26 de agosto, a gente dá início, não é? Está no nosso grupo de estudo o início de uma discussão sobre o direito à inclusão das pessoas com deficiência. A gente vai logo começar esquecendo o termo deficiente e a gente vai falar de pessoas com deficiência, tá certo? É, o professor Manuel já fez a disponibilização de alguns vídeos para vocês assistirem e se embasarem um pouco em relação a esse histórico das pessoas com deficiência em nosso país, certo? E esse vídeo o professor Manuel está fazendo somente para fazer a explicação da atividade, já que a gente não terá no dia de hoje aula no Google Meet, tá bom? Então vamos falar um pouco de inclusão. Incluir não é só colocar dentro da escola, não é? Incluir é colocar com as possibilidades de crescimento e de aprendizagem. Vamos lá? Simbora. Acessibilidade, inclusão social e desenho universal. Tudo a ver. Como definir acessibilidade? A palavra acessibilidade vem de acesso, ok? Talvez vocês não lembrem ou lembrem-se mais do que eu que alguns prédios públicos, escolas, bancos, bibliotecas, elas foram adaptadas com o intuito de dar o direito de acesso às pessoas com deficiência, né? Geralmente, esses prédios adaptados, eles são adaptados para pessoas com deficiência física ou motora ou deficiência visual. Caso vocês já tenham andado em algum banco, quando a gente entra no banco, existem algumas pedrinhas da cerâmica que elas têm um alto relevo, tem umas bolinhas. Isso ali é uma linguagem chamada de braille. É uma linguagem desenvolvida para as pessoas com deficiência visual. E aí, qual é o objetivo daquilo? Que, ou com a bengala ou com o próprio pé, a pessoa vai identificando por onde ela pode caminhar, para não cair ou não ir para um lugar errado. Isso é uma forma de acessibilidade. Quando a escola constrói uma rampa de acesso, é justamente para ter a competência de receber o aluno cadeirante dentro do espaço da escola e fazer com que esse aluno ele sinta-se acolhido não só pela estrutura física, como a rampa, não é? Mas pela estrutura profissional também. O dicionário nos diz que, isso é o significado do dicionário. Acessibilidade é um substantivo que denota a qualidade de ser acessível. Acessível, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo que se pode chegar facilmente, de fácil acesso, que fica ao alcance da gente. Na área da deficiência, quando este termo começou a ser utilizado, estava restrito ao ambiente construído e designava a eliminação de barreiras arquitetônicas. Como é que a gente entende isso? Não é? Que no início dessa inclusão, no início dessas falas, deixa eu ver se tá gravando. Isso. No início dessas falas sobre inclusão, entendia-se a acessibilidade somente como a quebra de barreiras e construção de rampas, ou um vaso adaptado, ou um pegador no vaso para o cadeirante ser capaz de sair da cadeira e utilizar esse vaso no banheiro, ok? Na verdade, a expressão mais frequentemente usada para eliminação de barreiras, pois fica subentendido que a pessoa se referia às barreiras arquitetônicas, da arquitetura, da construção dos prédios públicos, escolares ou não. A sensação que as pessoas tinham, tanto as pessoas com deficiência quanto familiares, amigos e profissionais, era muito negativa. A cidade era vista como um lugar perigoso. Para vocês terem ideia, o professor Manuel gosta de fazer uma leitura comentada, né? Para vocês terem ideia, grande parte dos pais de alunos, de pessoas, não digo nem alunos que não chegavam aí para a escola. A grande parte dos pais de crianças, jovens, adolescentes com deficiência acabavam
escondendo essa criança, essa pessoa, por acreditar que o mundo lá fora, que a rua, que a escola era um lugar perigoso para essa criança estar, para essa pessoa estar, ok? Cheio de armadilhas e obstáculos a serem enfrentados, que requeriam disposição e paciência todos os dias. Por exemplo, todos os ônibus da frota coletiva são acessíveis? Um cadeirante pode utilizar todos os ônibus? Deveria, não é? A lei determina que todo transporte público ou privado seja acessível a qualquer pessoa, a um deficiente físico ou motor, no caso de um cadeirante, ou uma pessoa que perdeu algum membro, certo? Um deficiente visual, um deficiente auditivo, todo o transporte deve estar preparado para receber, para transportar todas as pessoas, sem exceção. Não era fácil, nada era possível. A ilustração de Ricardo Ferraz, que está aí abaixo, traduz brilhantemente a percepção e o sentimento dessa época. Hoje, está perfeito? Não. A gente precisa melhorar muito, a escola precisa melhorar muito sobre a infraestrutura, mas também precisa melhorar sobre a formação do profissional para lidar com essas situações, que não são fáceis. E aí a ilustração de Ricardo Ferraz, não é? Ela mostra um cadeirante querendo ir a algum lugar e o advérbio não, né? Ou seja, um impedimento. Ele não pode passar dali. É só até ali. A partir dali ele não pode passar. O que é que a lei prevê? Que as pessoas se locomovam à vontade, não é? Livremente. Então, se existe impeditivo de eu ir até ali, não estão garantindo a mim o meu direito de liberdade, certo? De liberdade. Então, percebam, essa ilustração ela foi muito rica, ela é muito inteligente. Então, na legenda, né? Cadeirante à esquerda do desenho, olha perplexo, assustado, né? Para a palavra não, que se ergue à sua frente como uma barreira enorme e ameaçadora. Tá? Assim, por muito tempo, as pessoas com deficiência foram limitadas à vivência em comunidade, à vivência em sociedade, principalmente na sociedade escola. Por quê? Porque antigamente, quando o professor Manuel tinha a idade de vocês, as pessoas com deficiência, elas não frequentavam as salas de aula do ensino regular. Existia uma sala de aula específica somente para os alunos com deficiência, né? E ali eles passavam 5, 6 anos naquela mesma sala, com aquele mesmo professor e às vezes não conseguiam progresso. Hoje, toda criança, todo ser humano tem o direito garantido de estar dentro do ensino regular, de estar dentro da escola, de receber acesso, de ter apoio com cuidados educacionais especiais ou atendimento educacional especial. Então a gente está caminhando um pouquinho, não estamos prontos, mas a gente está caminhando um pouquinho para que esse direito seja garantido a todas as crianças, a todos os alunos que querem ir para a escola, porque a família precisa entender que a escola é um espaço que deve estar preparado para receber o seu filho, né? A escola é um espaço que deve estar preparado para lidar com as situações e fazer com que o seu filho, dentro das suas limitações, estou colocando aqui entre aspas, porque eu não acredito muito nessa questão de limitação, possa progredir. Tá certo? Então a gente não precisa de barreira, a pessoa com deficiência não precisa de alguém que aponte isso pode, isso não pode, não, precisa de oportunidade. Vamos lá. E aí a gente vai responder algumas perguntinhas e depois entrar no conceito matemático, tá bom? Então as respostas devem ser legíveis, ou seja, escritas a próprio punho, mais legíveis. Tem aluno que escreve tão falho que às vezes eu preciso pedir para ele ler para que eu compreenda a resposta. Então tem que ser legível, visualmente legível e completas. Não aceito, não, sim, ok, não. Eu quero respostas completas. Então, primeiro, a partir da leitura do texto e do desenho em questão, o que você entende por acessibilidade? O texto diz lá em cima, o significado aureliano, ou seja, o significado do dicionário, ele nos diz qual é o significado da palavra acessível. O que significa acessibilidade?
Tá bom? Segunda questão. O autor utilizou parêntese no segundo parágrafo. Qual a função deles na construção, nessa parte do texto? Então vamos aqui, ó. Ele diz aqui, ó, bem aqui. Calma, muita calma. Ó. A sensação que as pessoas tinham, aí ele abre parêntese. Tanto as pessoas com deficiência quanto familiares, amigos e profissionais. Nesse contexto, a função do parêntese é uma função de explicação. Ele está explicando quais são essas pessoas, né? Ele diz, a sensação que as pessoas tinham. Quem são essas pessoas? As pessoas com deficiência, os familiares, amigos e profissionais. Ok? E aí a gente vem para a terceira questão. Você acha que a cidade em que você vive, no caso Salgueiro, possui acessibilidade para pessoas de determinadas deficiências em geral? Ou seja, todos os ambientes da cidade de Salgueiro são acessíveis para o deficiente físico-motor, são acessíveis para o deficiente visual, são acessíveis para o deficiente auditivo. Um exemplo, todas as lojas, os empreendimentos de Salgueiro têm um intérprete de Libras lá dentro para se comunicar com esse deficiente auditivo, para entender o que é que ele quer, porque tem que ter. Não é para a pessoa com deficiência se sentir livre dentro do espaço. Então, se uma pessoa com deficiência auditiva quiser comprar um sapato, é preciso que a loja que vende o sapato tenha um profissional lá dentro para se comunicar com ele, porque incluir é isso. Vamos lá? O autor, não, descendo, quarta questão. Na ilustração, no desenho lá que o professor Manuel colocou, o advérbio não está escrito bem grande. O que ele representa, na verdade, além do valor de negação para o desenho como um todo? O professor Manuel disse, não é? O desenho, a expressão não, representa as barreiras que são postas na vida das pessoas com deficiência diariamente. Tá certo? E aí a gente vai dar uma entradazinha em matemática na nossa quinta questão. A gente vai observar um gráfico, certo? A referência da Lei de Acesso à Informação, ok? Esse gráfico é a nível de Brasil. Observe o gráfico a seguir e, em seguida, faça o que se pede. Então, vamos lá. A gente tem aqui 4 tipos de deficiência. A gente tem a deficiência física, que pode ser chamada de físico-motora. A gente tem a deficiência visual, a deficiência auditiva e as deficiências múltiplas, ok? Então, se vocês perceberem, existe uma divisão, uma distribuição por porcentagem. Então, no Brasil, não diz a referência, o ano, né? Talvez hoje esse número não seja mais o mesmo. No Brasil, 83% das pessoas com deficiências são deficientes físicos, ok? 12% têm deficiência visual. 4% têm deficiência auditiva. E 1% tem deficiência múltipla. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos, com base nesse gráfico, que é um tipo de gráfico, a gente vai construir o nosso gráfico, que é um gráfico de tabela. O gráfico acima representa a porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil. Abaixo, e tomando como base a porcentagem de cada deficiência, vocês irão elaborar um gráfico de barra no espaço abaixo, levando em conta o início com a maior porcentagem, ou seja, a gente vai começar pela deficiência com a maior porcentagem e acabar com a deficiência com a menor porcentagem. Então, se eu vier aqui, eu vou identificar aqui. Qual é a deficiência com a maior porcentagem? Não é a deficiência física? Quanto? 83%. Então, construir um gráfico de barra é simples. Eu vou sair, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para vocês poderem entender. Pronto. Eu vou sair aqui de 0%, não são 83%, e eu vou subir. Opa, desapareceu, não foi? Um momento, muita calma. É assim mesmo. Tecnologia deixa a gente na mão, às vezes. Vamos lá. Gente, pensando que eu vou desistir, olha. Vou muito. Pronto, vamos de novo. O professor Manuel vai explicar a vocês. Pronto, já identificamos que a primeira deficiência é a deficiência física. O que é que a gente vai fazer? Pegar um lápis, no caso eu vou fazer aqui só para vocês verem, ó.
eu vou começar do maior para o menor. Então, a deficiência física é a deficiência que mais tem porcentagem, 83%. Aí eu vou fazer uma barra até 83 e vou descer. Aqui eu fiz só até 80, tem que subir mais um pouquinho. Aí o que é que eu vou fazer? Lá em cima, qual é a cor que representa a deficiência física? Azul. Aí eu venho aqui embaixo, depois de eu ter feito a barra com a deficiência física, eu vou pintá-la de azul e vou pintar esse quadradinho com a deficiência física, ok? E assim eu vou fazer em todas as deficiências. Depois da deficiência física, qual é a segunda deficiência que mais tem porcentagem? Ah, professor, a deficiência visual, com 12%. Aí eu venho para a mesma estrutura que o professor Manuel criou. Aí eu vou, quanto por cento? 12%. Aí eu venho aqui, ó, 12% de deficientes físicos. Aí eu vou lá em cima ver qual é a cor dos 12%. É vermelho? Aí eu pinto a barra de vermelho e pinto esse quadradinho. Depois que eu concluir esse gráfico com todas essas deficiências, criando as barras da maior porcentagem para a menor, eu venho aqui embaixo, né? Agora que você distribuiu a porcentagem de pessoas com deficiência no gráfico de barra acima, utilize a tabela abaixo para indicar a ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Lembrem, lá no gráfico de cima a gente começou do maior para o menor. Começamos com a deficiência com a maior porcentagem. Deficiência física, 83%. Aqui embaixo é diferente. A gente vai começar com a deficiência de menor porcentagem, porque a ordem crescente ela parte do menor para o maior. Se eu vier aqui, qual é a deficiência? Aqui, ó. Qual é a deficiência que tem menos porcentagem? É a deficiência múltipla. Só tem 1%. Aí eu venho aqui embaixo, ó. Aí eu vou colocar aqui. Número 1. Um número de ordem. 1. Qual é a deficiência? Ah, professor. É a deficiência múltipla. Qual é a porcentagem dela? 1%. Aí eu subo lá, vou pesquisar o segundo lugar. Depois de 1, 2, 3, 4. A deficiência auditiva está em segundo lugar com 4%. Aí eu desço, já fiz o primeiro lugar, aí eu venho aqui, ó. Segundo lugar, qual é a deficiência auditiva? Quanto por cento? 4%. E aí eu vou concluir até chegar na última deficiência de maior número. Tá bom, pessoal? Um cheiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje. Educação se faz assim, com participação. Deus abençoe vocês.